Só retornar, viu? Olá, gente! Na aula de hoje, nós vamos falar ainda mais um pouco sobre a primeira geração do romantismo no Brasil e essa aula encerra este conteúdo. Tem as atividades que estão lá no Moodle. Na próxima semana, nós já vamos tratar da segunda geração, ok? Ainda vai ficar alguma atividadezinha ali para ser feita, mas é coisa pequena. E aí nós vamos, então, dar continuidade ao estudo de romantismo, seguindo na segunda geração. Na aula anterior, síncrona, eu já dei uma pincelada sobre esse romantismo no Brasil, né, especificamente as produções literárias, só que aí eu resolvi hoje resgatar um assunto e dar uma geralzona na parte da prosa, tá? E aí eu vou adentrar um pouco mais na parte da poesia de Gonçalves Dias. Gosto sempre de, ao iniciar o conteúdo, retomar aquilo que foi tratado na aula anterior para a gente fazer um fio condutor. E aí, quem está aqui na sala, com o microfone habilitado, se vocês puderem aí interagir comigo, ok? É bom. Bom, como eu disse para vocês na aula passada, e a gente já vinha tratando antes, aqueles acontecimentos históricos do início do século XIX trouxe para a população brasileira, pelo menos a população que estava tendo vantagens, vamos dizer assim, né, sendo beneficiada por esses movimentos históricos, desenvolvia neles, nessa população, um espírito de nacionalidade que vinha à tona. Bom, os escritores, então, sentiram essa necessidade de manifestar esse nacionalismo, que a gente chama de nacionalismo ufânico, para a literatura. Lembrando desses dois acontecimentos principais aqui no Brasil, que foi a chegada da família imperial no ano de 1888, dando esses ares de corte aqui no país, e em 1822, com a independência proclamada por Dom Pedro, o Brasil deixa de ser uma colônia e ganha o status de corte brasileira. Antes era uma corte portuguesa aqui no Brasil e agora passa a ser uma corte brasileira. Aquele, então, espírito ufanista passa a fazer parte das pessoas. Ufanista no sentido de exaltar, de trazer uma euforia para essa ideia. Essa tela eu mostrei na aula passada, né? O romantismo ele se manifesta como um movimento literário aqui no Brasil em prosa, em poesia e em teatro. Lembrando que prosa são textos escritos em forma de parágrafo, poesia em forma de versos e as peças teatrais com narradores e personagens dialogando ali. A prosa, ela tem vários estilos, mas no romantismo, aqui no nosso país, principalmente, o que mais se desenvolveu foi a estrutura de romance. Personagens centralizados com os acontecimentos girando em torno desses personagens. Eu disse principalmente aqui no Brasil, mas na Europa o romance também foi o principal. E aí eu vou, então, dar essa pinceladinha na prosa do romantismo. Aqui no Brasil, nós tivemos 4 tipos de romances que criaram destaque na literatura. O romance indianista, o próprio nome já diz, tem como abordagem principal o índio. Depois nós vamos trabalhar esses romances com mais detalhes, ok? O romance urbano passou a ser o queridinho do público leitor, porque ele retratava usos e costumes da vida nas cidades. O romance sertanejo, também chamado de romance rural, que vai trazer como foco o cenário interiorano do nosso país, e o romance histórico, que se baseia em episódio histórico para criar a literatura de ficção. Vou fazer um merchandising de novo. Na semana que vem, eu comentei com vocês que vai ter uma novela. Eu não acompanho novelas, tá? Essa já foi uma fase que passou. Porém,
Eu gosto de novela de época. Eu até comentei aqui em casa que é uma novela que eu gostaria de vez em quando, assistir, porque, apesar de ser ficção, ela se baseia em episódios históricos. Ela se baseia na época do imperador. Né? Então, o romance histórico é isso. Ele pega um fato que é verídico e usa esse fato como um pano de fundo para criar a ficção, certo? Ah, e um detalhezinho. Nós vamos ler, neste primeiro semestre, o livro Inocência. É um livro que eu já trabalhei há 2 anos seguidos no IFES, né, no nosso campus, e eu vou trazê-lo de novo, só que aí eu vou fazer um trabalho um pouco diferente do que o ano passado, até porque o ano passado eu tinha feito todo um planejamento com aulas presenciais, e a gente já tinha até iniciado, né, esse esquema, mas aqui eu vou fazer um esqueminha um pouquinho diferente, e dentro em breve eu já vou começar a falar desse livro com vocês, ok? Vocês já podem começar até a procurar esse livro, eu vou colocar lá no grupo de WhatsApp. A poesia do romantismo brasileiro, ela se divide em 3 gerações, isso eu também comentei na aula anterior. A primeira geração é a chamada nacionalista e indianista, pelos temas que ela trata. A segunda geração é uma geração em que os sentimentos são levados ao extremo, é a chamada ultrarromântica, também byroniana, o mal do século, depois a gente vai ver um pouquinho melhor por que esses nomes. E a terceira geração, condoreira. 2 coisas importantes aqui que é bom ressaltar. Uma, quando nós falamos de geração, nós estamos falando de tempos que decorrem. Então, escritores da primeira geração são só dessa, da segunda são só daquela e a terceira só daquela. E geração, quando nós falamos, elas são em sequência. A primeira, segunda e terceira. Elas não acontecem de forma concomitante. E o segundo ponto importante é que nós estamos falando de gerações dentro do romantismo. Então, embora nós temos ali uma segunda geração que é ultra romântica, com sentimentos levados ao extremo, não quer dizer que o sentimentalismo e o subjetivismo, o romance, o amor, não estarão presentes na primeira e na terceira geração, só que com enfoques, às vezes, um pouquinho diferenciados. E agora, então, a primeira geração, esse slide também eu trouxe para vocês, mas eu acrescentei essa partezinha aqui embaixo. Esse slide que eu falei que eu trouxe é porque nós já vimos na aula anterior. A primeira geração, eu até comentei isso, apesar de Gonçalves de Magalhães ser o autor que inaugura o romantismo, é considerado, né, como o autor que inaugura o romantismo no nosso país, porque é a partir da publicação do livro dele, Suspiros Poéticos de Saudade, que é considerado o início do romantismo no Brasil, mas é o autor Gonçalves Dias, este senhor que está aqui, que se destaca como principal escritor, se destaca como principal, ficou esquisito nisso, né? Que se destaca como o autor da primeira geração. Isso porque ele traz esse nacionalismo ufanista para as suas poesias. A poesia dele, desculpem, Canção do Exílio, ela é a mais famosa. Nós temos aqui até colegas quase que traumatizados de tanto decorar essa poesia. O Mito do Bom Selvagem, que é essa figura heróica, que vai ser o herói de resgate da identidade brasileira, e temas amorosos. Eu queria falar um pouquinho sobre o índio, né? Eu vou dizer um pouco mais à frente sobre esse heroísmo indígena aí, por que ele vem. Vou dar só uma geral aqui. O que nós tínhamos como composição étnica do nosso país? O indígena, que era nativo, o europeu, que era o imigrante, que agora já tinha se instalado aqui, já tinha os descendentes brasileiros, mas era de descendência europeia, e o africano, o negro trazido para cá, que era escravo, mas não era daqui, era africano. Então, pensando nessas 3 etnias, o índio, que era nativo, os brasileiros descendentes de imigrantes, principalmente europeus, e o negro escravo
africano, né, quem é que retratava essa terra brasileira, quem é que tinha essa identidade de terra natal, era o índio. Então, associa tudo isso e ele vira, então, esse herói que vai marcar a identidade do nosso país em harmonia com esse meio natural, de natureza exuberante, que vai ser, então, essa combinação perfeita. Por isso, esse nacionalismo ufanista com o mito do bom selvagem casa perfeitamente aqui para essa primeira geração. E aí, eu havia comentado na aula anterior que iríamos discutir um pouco mais sobre esse autor Gonçalves Dias. Eu passei rapidamente na aula passada, já no finalzinho, aula síncrona, né? Então, agora eu vou trabalhar um pouco mais quem foi esse autor e as produções dele dentro dessa biografia. Gonçalves Dias, ele tem uma poesia que nós podemos chamar que é autobiográfica. Isso quer dizer o quê? Não confundam dois elementos aqui dentro da poesia. Tem o autor, que é quem escreve, e tem o eu lírico ou eu poético, que é o eu da poesia. Nem sempre autor e eu lírico são a mesma pessoa. Eles podem ser completamente diferentes, né? Não quer dizer que todo escritor, ao fazer uma poesia, ele está fazendo uma poesia que é o retrato dele. Pode ser um retrato do seu pensamento e do seu sentimento, mas não a sua história, exatamente. No caso do Gonçalves Dias, é uma poesia em que autor e eu lírico ou eu poético se confundem. Tá? Quem é esse eu lírico? É aquele eu que aparece dentro da poesia. Quando ele fala assim, minha terra, o minha é minha do eu poético, mas que no caso de Gonçalves Dias é também a terra dele, autor. Então, quando autor e eu da poesia se misturam, é o que a gente chama de poesia autobiográfica. Autobiográfica porque ele escreve sobre ele mesmo, certo? Ele tem dois estilos de poesia, a lírica e a épica. Vocês estão acompanhando aí na minha telinha de slide, né? Na poesia lírica, quando a gente fala de lirismo, nós estamos falando de sentimentos. Poesias que normalmente são sentimentais. Ele vai falar do nacionalismo, do amor, da religião e também do indígena. Ele vai trazer uma visão lírica para esse índio. Mas ele também vai ter a sua poesia épica, em que ele vai trazer o heroísmo do indígena. Quando nós falamos de poesia épica, essa teoria, creio eu, que vocês devam ter visto lá na primeira série. Essa poesia épica, ela vai, normalmente é uma poesia que relata, que traz uma espécie de narração de algum feito heróico, né, de algum personagem de destaque ou de um grupo. Por exemplo, Camões escreve lá no classicismo Os Lusíadas, e ali nós temos uma poesia que é épica. Camões escreve sobre o comandante da esquadra, que sai de Portugal a caminho da Índia, que é Vasco da Gama, mas tem também como herói junto todo o povo português, por isso o título, inclusive, da poesia no plural, Os Lusíadas. Em algum momento de aula minha eu comentei isso. Enfim, voltando aqui para o nosso Gonçalves Dias. Vocês observam que tem o índio tanto na lírica quanto na épica. Mas por quê? Ele pode dar esse tom mais sutil do índio lá na poesia lírica, mas ele também pode trazer esse heroísmo, né, numa poesia mais épica. Espera aí que alguém fez uma pergunta aqui no chat. Essa poesia épica é o espelho dos cavaleiros, tá? Trovadorescos? Sim, não deixa de ser, né? Só que lá, por exemplo, os cavaleiros trovadorescos vão mudar um pouquinho aqui a coisa.
quando a gente fala, eu não sei, você quis dizer cavaleiro ou cavalheiro mesmo? Tá com o microfone aí, Helena? É Cavaleiros Trovadorescos, porque Ok. quando fala de Tá. heroísmo, né? Se é um espelho, Aham. se remete Tá. à época deles lá. Isso. Então, vamos só mudar um pouquinho aqui. Vamos chamar de cavaleiro medieval. Porque quando a gente fala de trovadoresco, nós estamos falando de estilo literário. Né? E na literatura tem esse cavaleiro medieval, de uma certa forma, ali representado por meio da vassalagem amorosa. Mas o heroísmo, geralmente, ele vem representado nas novelas de cavalaria da época do trovadorismo. Aqui tem um pouco disso, ok? Quem precisa sair da aula, só deixar ali avisado no chat, ok? Depois eu faço o levantamento, sem problema nenhum. Vamos lá, então. Bom, eu creio que ficou claro, né? Mas eu gosto de retomar. Quando nós falamos, então, desse indígena, lá na poesia lírica, pode ser aquele tom mais romantizado do índio, sem aquele heroísmo todo. Leito de Folhas Verdes, por exemplo, é um poema que tem como tema o índio, mas não tem aquele heroísmo ali presente. Já o que eu trouxe hoje para a gente trabalhar um pouquinho, e que está lá na Sala do Mudo, que é o Ijuca Pirama, ele já é uma poesia épica, porque fala do heroísmo indígena. Vamos seguir, e a partir daqui dessa biografia, deixa eu diminuir só um tiquinho aqui, tentar colocar aqui uns 78, aí, para não cortar o que vocês estão vendo aí, certo? Bom, que eu quis colocar assim, o máximo possível de zoom, para vocês verem a tela maior, porque eu já falei com vocês, né? Se eu coloco no modo apresentação, para eu ficar aqui retornando, ver se alguém escreveu alguma coisa e eu voltar lá, fica meio complicado. Então, eu prefiro colocar nesse modo aí só de fazer o slide. Então, vamos lá. Gonçalves Dias, esse camarada aí é o Gonçalves Dias, né? É uma outra foto dele que eu trouxe. Ele nasce no ano de 1823. Lembra que a independência aconteceu em 22. Então, ele nasce logo após essa euforia da independência, né? Ele pega todo esse espírito nacionalista da independência. Na aula passada, eu passei na biografia dele de forma assim, muito rápida e superficial. Então, agora eu vou trabalhar de forma um pouco mais detalhada, associando o que ele produz ao longo desse tempo. Claro, não a produção dele toda, mas aqueles poemas mais marcantes. Bom, ele nasce em 1823 e falece em 64. Vocês são bons de matemática? Quantos anos? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vão ficar todos de recuperação em matemática, gente. Quantos anos ele morre? Com quantos anos ele falece? Com 41 anos de idade. Tem gente aí fazendo conta até agora. Ele falece com 41 anos de idade. Bom, ele é de uma descendência mestiça. Por que isso é importante? Calma lá que vocês vão ver. Ele é filho de um português comerciante e uma mestiça. Gente, numa época em que a escravidão estava, sim, efervescendo no nosso país, ser mestiço não era visto com muitos bons olhos. O romance do pai e da mãe de Gonçalves Dias não era oficializado, eles não eram casados. Bom, o pai de Gonçalves Dias, por questões ali, é perseguido por algumas questões lá em que ele estava envolvido. Então, ele se separa da mãe de Gonçalves Dias e carrega o filho, porque ele tinha, vamos dizer assim, né, a grosso modo falando, mais condições de dar educação para a criança. E ele, então, vai para o Rio de Janeiro. Ele nasce, Gonçalves Dias nasce no Maranhão, ele é maranhense. E aí o pai vai para o Rio de Janeiro, ele era comerciante, e Gonçalves Dias vai junto com ele.
Com cerca de 12 anos de idade, esse menininho, Gonçalves Dias, começa a estudar francês, latim e italiano. E passa a ter um professor particular. Com em torno aí de 12 para 14 anos, ele começa a ajudar também o pai no comércio e perde o pai mais ou menos nessa época da adolescência, em torno aí dos seus 14 anos. O pai falece e ele, então, não que ele vai tomar conta das coisas do pai, mas ele já estava um pouquinho à frente. Bom, ele se torna, ao longo da sua vida, poeta, professor, jornalista, e como jornalista ele é crítico, ele funda uma revista, ele é indicado depois para a Academia Brasileira de Letras, ele ocupa a 15ª cadeira da Academia Brasileira de Letras e também é etnólogo. Bom, em 1838, vamos fazer as contas aí, ele nasce em 23, então em 38, com 14 para 15 anos, ele vai para Coimbra estudar no Colégio das Artes. Coimbra, né, é parte de Portugal, na época essa cidade era assim chamada, Coimbra, hoje não mais. Bom, lá ele forma aquilo que hoje a gente chamaria de ensino médio, naquela época era escola secundária, e em 40 ele ingressa na Universidade de Direito. Nessa época aí, né, o pai dele, porque o pai falece um pouquinho depois, a madrasta, desculpem, a madrasta dele está passando por algumas dificuldades financeiras, né, com o falecimento do pai, do esposo, que era pai do Gonçalves Dias. Ela até pediu para Gonçalves Dias retornar ao Brasil, até porque ele, para se manter lá em Portugal, dispendia de muitos recursos, ficava caro, né? Só que ele se recusa a retornar e fica, não que ele estava com pirraça, tá? Por outras questões. E ele, então, se mantém em Portugal com a ajuda dos amigos. Nesse momento que ele está ali, na Universidade de Direito, ele tem contato com importantes escritores de Portugal que faziam parte do movimento do romantismo. Então, é onde ele começa a se identificar com esse movimento, né, do romantismo, e ao retornar ao Brasil, ele traz esse estilo literário para cá. Ainda em Portugal, né, no momento em que ele está fazendo a Universidade de Direito, ele já tinha saído daqui desde 38, olha ali na minha cronologia ali que eu fiz, não é minha não, a dele que eu fiz. Em 45 que ele retorna, então ele passa cerca de 8 anos fora daqui, né? Ele vai adolescente, com 14 para 15 anos, e retorna só com 22 anos. Lembra daquilo que eu falei, né? De um jovem que estava ali envolvido com questões nacionalistas, estar distante do país, isso eu comentei na aula anterior, traz nele um sentimento de saudosismo, né, da sua terra natal. Então, ele se vê na sua terra no momento em que ele escreve a Canção do Exílio. Por isso que ele se vê como se fosse exilado do seu país. Bom, ele escreve, então, essa canção, que passa a ser um marco na vida literária desse escritor, e em 45 ele retorna ao Brasil. Quando ele chega aqui, ele não exerce a carreira de direito. Ele é jornalista, ele vai trabalhar num jornal, ele passa a ser crítico literário, começa a escrever. Lembra que eu comentei com vocês que o jornal também era uma forma de comunicação da literatura, então ele publica alguma das suas obras ali, né, vai escrevendo e publicando alguns poemas, o que vai se tornando popular entre esse público leitor dessa época. E isso, gente, ele está no Rio de Janeiro, tá? Quando ele retorna para o Brasil, ele está no Rio de Janeiro. Ele assume cargos importantes de ensino no país, e no ano de 47,
2 anos depois que ele havia retornado ao Brasil, ele publica a sua primeira obra, que ele dá o nome de Primeiros Cantos, e na época ele disse, né, que ele deu esse nome de Primeiros Cantos porque ele tinha a intenção de sua carreira literária não parar ali, ela dar continuidade. Prova disso que 1 ano depois ele publica o seu segundo livro, chamado Segundos Cantos. Em 1849, ele é indicado a ser professor de latim do Colégio Pedro II. Esse colégio ainda existe. Ele é da rede federal também. Tá? Ele é como se fosse um IFES, só que ele não, na época ele não optou por fazer parte dos institutos federais, então ele se manteve na rede federal, mas não integrante dos institutos federais. Ele existe até hoje, é um colégio super competitivo para que os alunos ingressem ali, né? Ele existe e desde em 49, Gonçalves Dias foi ser professor desse colégio e funda a chamada Revista Guanabara. Essa revista ela é importante na época porque ela discutia questões literárias ali, então para os escritores e para o público que gostava de literatura, ela era um painel muito interessante das informações. No ano de 51, ele publica Os Últimos Cantos, então ele já começa a encerrar, vamos dizer assim, a sua carreira, mais ou menos, né? Ele retorna ao Maranhão a pedido do governo para fazer uma pesquisa sobre o ensino público no Maranhão, e lá ele conhece esta mocinha, cujo nome eu pus aí, Ana Amélia Ferreira do Vale. Olha só, de 23 até 51, 23, quantos anos? Cerca de 28 anos, por aí mais ou menos. Ele conhece essa moça que tinha 14 anos e ele se apaixona por ela. Gente, não era novidade isso, porque as moças se casavam muito cedo. Inclusive, a chamada festa de 15 anos, que alguns até hoje mantêm essa tradição, na época era para apresentar a jovem à sociedade, dizendo que agora aquela moça poderia fazer parte da roda social, não era mais considerada criança e estava pronta para um pretendente. Nessa época aí também, gente, século XIX, uma moça que chegasse aos 18 anos e não tivesse um pretendente, ela começava a ficar preocupada. Aos 20 e poucos, se ela não tivesse sido pedida em casamento, era considerada ficando para titia. Tá? Ou seja, o mundo mudou completamente hoje. Ainda bem, né? Vamos seguindo aí. Ele conhece essa moça e se apaixona, cai de paixão por ela. Porém, a família da moça não deixa ele se casar pela sua origem mestiça. A família de Ana Amélia tinha uma certa condição financeira, era uma família burguesa, e deixar-se casar com um rapaz que era professor, se bem que na época professor era uma profissão de status, mas era jornalista, mas o principal é que ele era mestiço. E para algumas pessoas também, ser poeta era considerado como sendo uma profissão ralé, tá? Então, não pediu. Só que era o grande amor da vida dele, ele volta para o Rio de Janeiro, casa com Olímpia da Costa, é um casamento de conveniência, o casamento dos dois não é bom, eles chegam até uma filha, mas ela morre ainda na primeira infância vai até aí em torno de 6 anos de idade, ela morre e ele também se separa da Olímpia, o casamento deles não vai à frente, enfim. É uma vida amorosa bem conturbada, mas ele nunca esqueceu Ana Amélia Ferreira. Em 54, por questões de saúde... e nisso, gente, ele vai à Europa várias vezes, tá? Porque ele trabalhava para o governo, isso eu até comentei na aula passada, que ele então ia a trabalho. Então ele retorna várias vezes e esse contato com escritores dessa primeira fase, isso tem uma importância para a obra dele. Em 54, ele volta à Europa também a trabalho e ele, do nada, reencontra Ana Amélia, a sua grande paixão.
Só que ela estava casada também nesse momento, e nessa época ele também casado. É desse reencontro que ele escreve aquele poema Ainda uma Vez a Deus, que está lá no Mudo e que nós vamos falar dele daqui a pouquinho. Óbvio que não passou de um reencontro casual. Em 62, aí sim, ele já com problemas de saúde, ele retorna à Europa para tratar da sua saúde. Agora, ouça isso, por favor. Eu esqueci de desligar meu celular aqui, perdão, deixa eu colocar aqui ele quietinho. Enfim, ele retorna à Europa para tratar da saúde, o tratamento não tem sucesso, ele está bem mal e retorna ao Brasil doente, a bordo de um navio. Presta atenção nisso aqui. Chegando à costa do Maranhão, que aí o navio vinha por Maranhão, chegando à costa do Maranhão, já terra à vista, o navio naufraga. Não bastasse isso, ouça bem esse troço. Todo mundo do navio se salva, menos Gonçalves Dias, coitado. Lembra que eu falei que ele estava muito mal? Então ele devia estar lá na sua cabine, meio moribundo, né, doente, lá, e no desespero, ninguém lembrou dele, ele morreu. Foi o único que morreu. Ou seja, sem que aviste as palmeiras onde canta o sabiá, isso aconteceu antes, porque nesse momento de tratamento de saúde, ele morre antes de voltar para o Brasil. Ironia da vida, né? Enfim. Bom, eu comentei com vocês, na aula passada, cheguei até a ler a Canção do Exílio. Eu escolhi aqui 4 poemas, que são aqueles que estão lá no Moodle para vocês. Eu li na aula passada. A gente percebe aqui algumas questões que eu quero trazer para vocês aqui, enfocando não só essa produção nacionalista de Gonçalves Dias, mas também características do romantismo. Primeira coisa, a gente vê aí o subjetivismo presente na primeira palavra. Subjetivismo é quando você tem uma presença de um eu ali, na poesia. Minha terra. Se ele já fala minha e nosso, ele está falando, desculpe, ele está falando de si. Então, nós temos um subjetivismo aí. O desespero dele de encontrar a sua terra de novo, não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. A gente percebe um sentimento exagerado, que é o sentimentalismo. O que ele procura retratar da sua terra natal, que é o Brasil? Toda a exuberância natural que o país tinha. Então, ele fala do céu, das estrelas, das várzeas, das flores, dos bosques, né, da palmeira, do sabiá, criando aí uma imagem da natureza exuberante. Valorização da natureza ali presente, correspondendo aos sentimentos do eu ou do personagem. Então, nós temos aí uma poesia autobiográfica de Gonçalves Dias que sente saudade da sua terra, que tem um sentimentalismo saudosista da sua terra e que tenta aplacar essa saudade, exaltando o que o país tinha de melhor, que era a sua natureza. E como ele tem um amor profundo pela terra, a natureza que ele mostra da sua terra é exuberante, correspondendo a esse amor que ele sente. Tem presença da religiosidade, quando ele fala, não permita Deus que eu morra, ele faz uma súplica a Deus ali presente. Agora, uma perguntinha que eu faço para vocês. Quando vocês querem falar de qualidades de alguém, de um objeto, de uma música, de uma comida, que tipo de palavra que vocês usam para expressar qualidade? Eu não quero saber a palavra em si, mas o tipo, a que grupo de palavras que ela pertence? É verbo? É advérbio? É substantivo? É preposição? É adjetivo? Que palavras que normalmente nós utilizamos para representar qualidades?
Aqui, ó, estão escrevendo no chat. Alguém abriu o microfone? Sim. Qual Adjetivo? é? Exatamente, os adjetivos. O mais interessante é que nós não temos praticamente adjetivo nenhum neste poema. Ele exalta a terra, trazendo todas as qualidades desse local, mas não pelos adjetivos, mas pelos elementos que representam a natureza. Ele não qualifica com adjetivo as várzeas, mas diz que tem mais flores. Ele não qualifica o bosque com adjetivo, mas diz que tem mais vida. Ele não qualifica a vida com adjetivo, mas fala que tem mais amores. A mesma coisa com o céu. Ele não qualifica o céu com adjetivo, mas fala que tem mais estrelas. Ou seja, toda a qualificação ele faz com elementos. A geniosidade do poeta está ali. Uma outra questão, ele brinca com dois advérbios e daí criam rimas a partir, ele cria rimas a partir, porque ele fala do cá e do lá. O cá é onde ele está, a Europa, que de uma certa forma ele traz ali, não um desprezo, né, mas vamos dizer, num patamar, num ranking de qualidade, esse cá europeu ficaria abaixo, enquanto que o lá, que é o Brasil, é a exuberância, né? É todo o amor dele presente aqui. E com esses dois advérbios simplesinhos, ele forma o sabiá com a rima. Agora, o interessante, gente, palmeira e sabiá não tem nada a ver um com o outro. Por que não? Primeiro porque normalmente palmeiras são árvores grandiosas. E aqui, quando ele fala de palmeira, ele está falando de palmeiras nativas. Tá? É como se fosse assim, o palmito, a pupunha, o açaí, Jussara com C cedilha também é uma palmeira. Enfim, as palmeiras normalmente elas são mais altas. O sabiá é um animalzinho, uma avezinha, de hábitos mais rasteiros, mais baixinhos. Porém, criar esse ícone aí, né, de palmeira e sabiá, deu uma harmonia satisfatória para o poema. E ninguém fica entrando em detalhes aí. Minha terra tem palmeiras? Onde canta sabiá? Pronto, criou uma harmonia perfeita para a poesia. E aí depois ele pluraliza. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Ele põe o sabiá como sendo o símbolo que ele quer retratar do Brasil, mas não é o único. Tem mais coisa além disso. Uma outra questão, que aí eu comentei com vocês lá atrás, né, nas características do romantismo, quem não está lembrado, voltem lá naquelas aulinhas da primeira semana, que é sobre a parte do... Primeira ou segunda? Que é a parte do aspecto formal. Né? Ele usa um vocabulário simples, não tem nenhuma palavra desconhecida ali. Tá? São palavras desconhecidas, inclusive para nós aqui, para o nosso momento. São palavras muito simplesinhas e que têm uma liberdade de criação. Olha que importante isso. Na época clássica, na aula anterior, eu comentei com vocês que o romantismo ele rompe com o classicismo, com a era clássica. Né? No classicismo, um tipo de poesia que mais era rica eram as poesias mais bem elaboradas, com versos maiores, valorizando aí principalmente os sonetos, tá? Ou os versos decassílabos, porque o soneto normalmente é formado por versos decassílabos. Poesias de redondilha, maior ou menor, que são de 5 ou 7 sílabas poéticas, esses assuntos vocês estudaram na primeira série. Eram consideradas poesias populares e, portanto, de menos importância. Gonçalves Dias escreve Canção de Exílio, ó, minha terra tem palmeira. A gente só conta até a última sílaba tônica. 7 sílabas poéticas. É uma redondilha. E nem por isso no romantismo é considerada uma poesia
menos preciosa, menos valiosa, porque havia a liberdade de expressão. E ele escreve de tudo. Há poesias que ele vai fazer em forma de soneto, há poesias que ele vai fazer com redondilhas, há poesias que ele vai fazer com versos um pouco mais livres, ou misturando também os dois aqui. Seguindo um pouquinho, aqui nós temos um poema épico, que é o Ijuca-Pirama. Eu vou até pedir depois para vocês fazerem uma tarefa com relação ao Ijuca-Pirama, coisinha simples, tá? O que é esse poema do Ijuca-Pirama? Bom, o que nós temos aqui? A história de um índio tupi que é capturado pelos timbiras. Tupis e timbiras eram tribos inimigas que viviam em conflito. Bom, os timbiras invadem a tribo tupi e dizimam essa tribo, quer dizer, acabam com ela, exterminam, sobrando esse índio guerreiro que lutou até o fim. E nessa história toda, né, de ser capturado, o pai dele, cego, fica perdido no meio da floresta, já que a tribo tinha sido dizimada. Bom, esse índio, o Ijuca-Pirama, é uma expressão indígena que quer dizer aquele que está para morrer. Esse índio, ele é capturado, é levado para os timbiras, que tinham rituais antropofágicos, ou seja, comiam carne humana, mas não em canibalismo. Era antropofagia, tem um pouquinho de diferença. Em que sentido? Ele não comia o índio para matar a sua fome. Era um ritual religioso que eles tinham, e guerreiro, que ao pegar um índio guerreiro e compartilhar a sua carne para todos os outros índios que comessem dessa carne também ganhariam a força, a valentia, a coragem, a agilidade desse índio. E tinha todo um ritual para acontecer isso daí. E só quem se alimentava dessa carne eram também os guerreiros daquela tribo. Bom, esse índio, então, sabe que vai ser morto, porém, ele pede clemência ao pajé, ao conselheiro dessa tribo, para que ele, então, pudesse colocar o pai num lugar seguro. Daí, então, essa parte menor, né, de versos menores, indica toda a explicação que esse índio tupi dá para os timbiras. Por isso que ele fala, meu canto de morte, guerreiros, ouvi. É um canto de morte, porque ele está sendo entregue para um ritual de morte, pedindo para ser ouvido. Bom, o nosso momento está terminando por aqui. Eu não consegui falar desse outro poema hoje, que é esse aqui, ó, o Ainda Uma Vez a Deus, mas na nossa aula síncrona da semana que vem, eu vou tratar um pouco mais sobre esses poemas, para vocês começarem a perceber essas questões, não só de características do romantismo, mas também de conteúdo, de análise. Eu vou encerrar a gravação, gostaria de que vocês não saíssem da sala agora, porque eu tenho umas perguntinhas para fazer para vocês, ok? Interrompendo, então, a gravação da nossa aula.